De volta, agora sim, com o cenário político de hoje, conversando com Cipriano Maia, secretário de Saúde do Estado, do governo do Estado. Então você participa aí, manda sua dúvida em relação a tudo isso que a gente está vivendo da Covid-19. Manda a sua questão para ele que a gente faz a sua participação. Esse é o terceiro bloco, ainda dá tempo, né, Vonúvio? Pois é, Carol, vamos interagir. Vocês que estão nos acompanhando aí, mandem suas perguntas. Vamos ver se dá tempo a gente fazer o máximo de perguntas aqui no nosso programa desta terça-feira. Carol, tem duas informações importantes. A primeira eu vou trazer aqui com relação à CPI Covid. A segunda você traz aí detalhes sobre as insulinas aqui do município de Mossoró, porque foi assunto, inclusive, citado aqui pelo programa. Mas sobre a CPI Covid, depois de muita polêmica, hoje aconteceu, a definição da Comissão Parlamentar de Inquérito em Brasília para investigar a pandemia da Covid-19 aqui no país. Foram escolhidos o presidente, o vice-presidente e o relator da comissão. Eles iniciaram o debate hoje em torno do trabalho. Amanhã vai haver um novo encontro. Próxima terça-feira, possivelmente, o primeiro a ser ouvido na comissão é o ex-ministro Henrique Mandetta, que foi o primeiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia, além de outros nomes, como o Taik, também o próprio ministro recente que saiu do governo Bolsonaro, que foi o que passou mais tempo e que teve o maior número de polêmicas aí em torno do combate à pandemia aqui no Brasil. Qual é a responsabilidade do governo federal em todas essas mortes? Essa pergunta é a que precisa ser respondida a partir desta CPI. Ela tem prazo, ela tem 90 dias para a conclusão do seu relatório de início, mas ela poderá durar por igual período, pode se estender por igual período ou mesmo até o final desta legislatura. Então, a gente vai aguardar saber como é que vai ser o desenrolar dessa história toda da CPI, que sim é um calo no governo Bolsonaro, que tentou impedir que o Renan Calheiros fosse o relator desta CPI, não conseguiu, teve liminar derrubada. Então, as cenas dos próximos capítulos desta novela a gente vai acompanhar e, claro, trazer os detalhes para você que nos acompanha aqui no cenário político do TCM. É algo que acontece lá em Brasília, mas que repercute sim em todo o país. Exatamente, Vonúvio, e trazendo já aqui para a notícia local, o estoque de insulinas Novorapid chegou a Mossoró. A informação foi dada agora há pouco pela Prefeitura de Mossoró, que disse que essa remessa é suficiente para atender a demanda por um período de 3 meses. O Programa Municipal de Insulinas, 594 pessoas estão cadastradas, aptas para o recebimento nessa semana da Novorapid. Segundo a Prefeitura, esta era a única insulina que estava em falta. A do tipo Tresiba continua com estoque regularizado. Os pacientes vão começar a receber a Novorapid, que chegou na quarta-feira, amanhã. O horário de atendimento vai ser das 7h30 ao meio-dia e das 2 da tarde às 5 da tarde, lá no Centro Administrativo, no bairro Aeroporto. Segundo a coordenadora do programa, havia uma grande expectativa e ela falou, inclusive, das dificuldades encontradas com o fornecedor. Segundo a coordenadora do programa, a compra aconteceu antes do estoque acabar, mas chegou a faltar fornecedor e o que a prefeitura contratou, segundo ela, não conseguiu embarcar a carga em tempo hábil. Por isso, houve dificuldade com o transporte aéreo, também devido à pandemia. Então, está aí a justificativa da prefeitura sobre a falta da Novorapid. Voltando com o secretário de Saúde, Cipriano Maia, no bloco anterior eu comecei a pergunta em relação à flexibilização do decreto e, ao mesmo tempo, uma redução vista pela população da fiscalização. Isso não dá margens para a população realmente liberar geral, secretário? Carol, essa é uma pergunta extremamente relevante. Eu sei que nós estamos todos cansados, mais de um ano de pandemia, mais de 5.000 vidas perdidas,
né, no estado do Rio Grande do Norte, o Brasil chegando perto de 400 mil mortes, né? Uma crise sanitária sem precedentes, com consequências, uma crise social e econômica, né, fruto de todo esse processo social gerado pela pandemia e associado a outros processos econômicos e sociais. Mas é muito triste a gente constatar que as pessoas continuam negando a pandemia e reconhecendo a necessidade de manter os cuidados que já são por demais conhecidos. Eu acho que não é por desconhecimento que as pessoas não agem. Me parece uma certa naturalização de você ter 200 mortes por semana. E nós não podemos considerar isso natural. O governo do estado, desde o início, tem buscado trabalhar, né, um acordo com os municípios, através do Pacto pela Vida, para que tivéssemos respeito às normas e aos decretos e a fiscalização conjunta das forças de segurança apoiando as forças do município. Os decretos anteriores tinham sido baseados numa pactuação com a FEMURNE, com os principais municípios, né? No entanto, no último decreto que a governadora fez, flexibilizando alguns itens, mesmo a despeito da recomendação do comitê, que defendia a manutenção das medidas mais restritivas, porque o cenário não é ainda favorável do ponto de vista da epidemia. Nós continuamos tendo mais de 700 casos por dia, na média. Nós continuamos tendo uma demanda por leito que é maior de 100 leitos por dia, entre leitos críticos e clínicos. Nós continuamos com a taxa de ocupação acima de 90%. Inclusive, na região do Mossoró, temos fila, né? E também na região metropolitana, temos 38 pessoas em fila ainda. Então, é um cenário muito crítico, muito grave, né? Mesmo entrando numa estabilidade. Mas não é estabilidade confortável quando você tem quase 30 pessoas morrendo por dia. Leitos ocupados, fila de espera. Então, isso exige que a gente tenha as medidas mais restritivas possível, porque já se mostrou que evitar o contato proximal, físico entre as pessoas, seja na feira, no supermercado, em casa, né, para quem não está convivendo no cotidiano, é o único caminho de evitar a transmissão, que o vírus passe de uma pessoa para outra a partir da respiração, da fala, das gotículas que circulam, né, do contato entre as pessoas. E o uso correto da máscara, né? E tem gente que continua negando, infelizmente. Então, bota a máscara no queixo, né? E aí os decretos são para regular a vida social. E era essencial que nós tivéssemos mantido a unidade com os municípios e mantida a unidade da fiscalização. Mas as pessoas, querendo favorecer certos setores ou certos interesses, em nome da crise econômica, findaram os municípios não, digamos assim, mantendo o acordo de ter um mesmo decreto para orientar toda a população, e com isso se criou dificuldades, começando por Natal, em ter 2 decretos, criando conflito, né? Se precisou judicializar, a justiça já teve uma posição, e isso cria uma celeuma desnecessária e uma desorientação para a população, né? Levando a condutas de negação de uma realidade que é grave, né? Que leva pessoas à morte, né? E que, infelizmente, a gente tem dificuldades de ter uma fiscalização se não tiver essa unidade entre Estado e município. As flexibilizações que o governo fez foram dentro do possível, na ideia, inclusive, de conciliar com os municípios para ter um decreto único, flexibilizando a atividade religiosa no domingo, a questão dos restaurantes, mas mantendo o toque de recolher, né? Mantendo a abertura das escolas pública e privada ainda para as séries iniciais de maneira híbrida, né? Com todos os protocolos de segurança, né? Então, é essa a realidade. O governo entende a gravidade do momento, mas, infelizmente, alguns municípios caminharam no sentido de ampliar essa flexibilização, criando confusão, criando desorientação e contribuindo para esse sentimento de negação que já existe em certos setores da sociedade,
de achar que o problema não é com ele, não chegou a ele, né? Porque realmente só, como diz o ditado, só fecha a porta depois de roubado. Mas nós já temos aí mais de 5.000 mortes e não podemos continuar assistindo isso como natural. Então, o apelo é para reforçarmos as medidas, implementarmos o cumprimento dos decretos e intensificar as ações de proteção em torno do Pacto pela Vida. Quero aqui agradecer ao Edson Mariano, fez elogio aqui, viu, no meu visual, Cardigan Mossoró. Carlos do Nova Betânia, que diz, aplicaram todas as doses e ficou sem doses. Exatamente isso aqui que a gente está conversando, viu, Carlos? Obrigada pela audiência. E nós temos aqui, secretário, a participação da Elza, que pergunta o seguinte: gostaria de saber o que o secretário acha sobre as aulas começarem presencialmente. Eu, sinceramente, fico apavorada sem os professores terem tido o direito da vacina e nem os alunos. O direito à vacina dos professores foi uma bandeira que a governadora Fátima Bezerra assumiu desde o início, né? E ela fez todas as gestões possíveis. Estamos prevendo que, ao longo do mês de maio, possamos ter o início da vacinação dos grupos com comorbidade, né, com menos de 60 anos, das pessoas com deficiência e dos professores. No entanto, o início das aulas, ele foi uma imposição do Ministério Público, ele atende uma demanda social, né? Estamos há quase um ano com muitas escolas sem atividade presencial, e para crianças e os adolescentes, a gente sabe que esse espaço da escola é um espaço fundamental na formação, no desenvolvimento da cidadania, de habilidades, e o decreto do Estado apontou uma abertura gradual e progressiva. Primeiro, as séries iniciais, porque os estudos epidemiológicos mostram que são grupos que têm uma menor vulnerabilidade, né, e um menor potencial de transmissibilidade, mas a nossa proposta é que se mantenha o regime híbrido, né, que não podíamos continuar diferenciando escola pública e privada. Então, na verdade, o decreto equaliza agora, e os municípios têm a responsabilidade, assim como a direção das escolas, de monitorar casos, de continuar adotando os protocolos de segurança, de fazer a vigilância, em caso de ocorrência de casos, suspender aulas em turmas, né, ou até na escola toda, dependendo do número de casos. Isso exige todo um rastreamento, um controle que precisa ser feito. E, com certeza, você tem razão, todos os trabalhadores da educação, não só os professores, precisam ser vacinados. Essa inclusive, a bandeira que a governadora tem levantado desde o início, né, deste ano, né? Aliás, do ano passado. E nós estamos na expectativa. Nós temos aqui na expectativa. Na expectativa de que possa se viabilizar agora ao longo do mês de maio. Certo. A gente tem aqui a participação da Jane Azevedo. Obrigada, querida, por participar, por estar sempre na audiência. Um beijo grande para você, um abraço. A gente tem aqui a participação do Neto, do Nova Betânia, que pergunta ao secretário: gostaria de saber por que não está mais sendo divulgada a taxa de transmissibilidade. Não, a taxa de transmissibilidade está no site do LAIS, no portal Covid, que a Secretaria edita em conjunto com o LAIS, e lá tem a taxa de transmissibilidade. Porém, o indicador que nós estamos trabalhando mais recentemente, toda semana fazemos análise, divulgamos para a imprensa, é o indicador composto, que tem aquele mapa onde os municípios mostram amarelo, verde e amarelo mais escuro, que indica exatamente o risco do município em função de 9 subindicadores, se podemos chamar assim, que vai da variação percentual diária de casos, de óbitos, da frequência de óbitos em idosos, na população economicamente ativa. Então, esse indicador composto, que tem um score de 1 a 5, que mostra o mapa do Rio Grande do Norte, é o que nós temos seguido. Mas o RT continua lá presente no site do portal Covid e do LAIS, né? Ele tem variado, às vezes... Secretário. Pois não. O nosso tempo já está findando aqui, mas tem uma questão importante com relação às D2, né? As segundas doses da Coronavac. O que é possível dizer para até tranquilizar
quem está precisando tomar essa segunda dose, essas cerca de 56 mil pessoas no estado do Rio Grande do Norte, elas terão algum problema em sua imunização pela falta dessa dose? O que o Butantan já divulgou em entrevista do diretor Dimas Covas é de que, apesar da bula falar 14 a 28 dias, você tem uma margem aí de pelo menos mais 15 dias, né, onde não haveria comprometimento. Nós estamos esperando formalmente a manifestação do Ministério, né, para que isso possa ser formalizado aos municípios, ao mesmo tempo que estamos fazendo todo o esforço para que essas doses cheguem ao Rio Grande do Norte, para não comprometer a vacinação das pessoas. Eu, inclusive, estou nessa condição. Eu tomei a minha primeira dose no dia 4, por faixa etária, eu já tenho 66 anos, deveria tomar até o próximo fim de semana e sei que estou nessa incerteza. Então, estamos atentos, mas existe essa informação técnica, a gente precisa que ela seja divulgada oficialmente, não estamos fazendo porque não temos realmente a manifestação oficial, mas alguns imunologistas, inclusive do comitê, têm apontado que essa é uma margem que podemos trabalhar sem necessitar recomeçar a vacinação. E esperamos que o Ministério da Saúde atenda a essa demanda que fizemos ontem ao ministro, né, pedindo essa suplementação de doses e que chegue a tempo de não comprometer a vacinação das pessoas. Pois é, a situação é assim para muita gente. O senhor Aldo Ferreira e a sua esposa Angélica Soares também estão aguardando a segunda dose. Ele pergunta aqui pela reserva técnica, já foi enviada, viu, Aldo? Ontem a gente explicou pelo governo do estado, a gente não tem mais tempo de ouvir o secretário sobre isso. Edmundo Moura, a gente vai fazer um programa sobre essa questão da educação, viu, durante a pandemia. Rosido Costa e Silva, obrigada pela participação também. Secretário Cipriano Maia, muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Obrigado. Vamos em frente, fortalecendo o Pacto em Defesa da Vida. Seja sempre bem-vindo, secretário Cipriano Maia. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite, ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.